Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu fazendo as partes técnicas aqui, enquanto o pessoal está entrando. Peraí. Só um minutinho. Hoje teve um pouquinho de atraso aqui para começar a live, que eu estava aguardando aqui para iniciar. Acho que esse é o horário nobre das lives. Ok. Esperar mais um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Muito bem. Hoje o tema da live, a gente vai falar sobre comunicação visual, né? 5 motivos para você investir em comunicação visual para atrair mais clientes. Bacana. Até para a gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui, a gente tem um convidado especial. Eu vou até já convidar ele para entrar aqui, que aí eu falo com ele junto também. Rafa, eu vou te chamar, tá bom? Aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Oi, Rafa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Não. Tô sim, agora eu tô ouvindo bem. Boa Legal. noite. Primeiro, agradecer a sua participação, seu tempo aqui, seu conhecimento. A gente vai bater um papo aqui bem legal. E primeiro, muito obrigada pela sua participação. Legal, que bom. Bom participar. Compartilhar um pouquinho. Vai, legal. Então, o tema a gente vai falar sobre comunicação visual. Acho que é um tema que você, né, já tem bastante experiência. Então, acho que até para a gente começar aqui, fala um pouquinho sobre você, né, sobre sua experiência e fala sobre o Rafa. Eu tenho 37 anos, eu sou do interior de São Paulo, não sei se vocês vão perceber pelo sotaque aqui, né? O R puxadão. Eu sou designer gráfico de formação, né? Designer de produto, na verdade, de formação, mas fui para a área de comunicação visual já na faculdade mesmo, trabalhar com essa área de comunicação visual, que não tinha muita para produto mesmo, não tinha muito na minha área aqui na região. E aí fui mais para a área de comunicação visual, publicidade e tudo mais. E fiz um MBA em marketing, então tem MBA em marketing também na parte estratégica, mas a parte que eu mais atuo hoje é comunicação visual, a parte visual, design, essas coisas, que eu acho que é meu forte. Que legal. Nossa, bacana. Você já está aqui há um tempo com a gente, contribuindo nessa parte. E eu já falei uma vez e falo de novo que é um prazer ter você aqui com a gente, somando aqui na TSK. Eu gosto bastante, eu acho legal a troca, a gente aprende, assim, além da área, né, estar em outra região, tipo aqui no interior, é muito diferente da região de São Paulo, aí a gente aprende bastante, né, trocando com equipe diferente, eu gosto bastante. E fazer parte da Exatamente. TK é bom, eu gosto. Que bom, Rafa. Bom, o tema que a gente vai falar, né, é sobre comunicação visual. Então, eu acho que antes de tudo, seria legal você explicar um pouquinho, né, o que é comunicação visual.
Tá, vamos lá. Comunicação visual, quando a gente fala de comunicação visual, a gente está falando de um conjunto de elementos que compõem, que quer passar uma mensagem. Para não dizer de uma marca, porque às vezes a gente confunde comunicação visual com logotipo ou com branding. A comunicação visual são os elementos que compõem uma mensagem. Porque aí pode ser assim, vamos pensar assim, uma comunicação visual de uma empresa. Aí é o logotipo, os elementos, as texturas, Uhum. fonte, e tudo isso que compõe. Mas também tem comunicação visual, por exemplo, do Dia das Mães. Que aí são os elementos do Dia das Mães, a fonte que foi usada para aquela peça específica. Agora a gente vai entrar na Black Friday agora, né? Uns 40, acho que dá mais 15 dias já começa a ter peças de Black Friday de alguns clientes. Tá. Então, na Black Friday, aquele selo que compõe aquela comunicação visual, mais a cor, a fonte, texturas, todos os elementos que compõem aquela comunicação formam a comunicação visual como um todo. Então, tem a comunicação visual macro da empresa, e aí dentro da comunicação visual da empresa vai ter a comunicação visual de cada campanha, por exemplo, Natal, Dia das Mães e peças sazonais. Então, a comunicação visual é mais os elementos visuais mesmo. Não entraria, por exemplo, música, som, porque aí acho que faz parte mais do brain e tudo mais. Tá. Então, comunicação visual não é o mesmo que brand, identidade visual. Não, então, não, a identidade visual é uma parte, uma parte do branding. O branding é Uhum. o macro. Assim, vamos pensar aqui, o branding é o macro, um guarda-chuva. O branding é o macro, aí vem a comunicação visual, vem a identidade visual, e tudo isso vai montando. E aí, lógico que a comunicação visual, ela vem mais para a gente nortear uma campanha específica. É uma Uhum. coisa mais específica. Tá. Entendi. Até aproveitando, quem está aqui com a gente, quiser deixar sua pergunta, que tem a interrogação, e aí só clicar e deixa sua pergunta, às vezes mais específico, né, do mercado no nicho, pode deixar que aí no final a gente responde, tá bom? Hoje até vai ser um pouco mais direto, né, mais rápido, mas a gente tem bastante conteúdo aqui para passar para vocês, espero que seja bem relevante para o mercado de cada um. O Rafa, me fala uma coisinha. Até você falou um pouquinho, mas só para a gente frisar. Então, a comunicação visual, ela seria uma forma de informar, de comunicar visualmente, né? Até o nome um pouco ele já fala. E aí tem alguns. Aham. Então, quais são os elementos que compõem a comunicação visual? Assim, basicamente, hoje, o que a gente tem é textura, Uhum. cores, fonte, e aí, fotografia, vai ter a fotografia que vai marcar os vídeos, como esse vídeo vai ser feito, vai marcar as apresentações. Então, a comunicação visual são todos os elementos gráficos e visuais de uma Uhum. campanha ou de uma marca. Aí, dependendo de cada assunto específico, mas é todos esses elementos visuais. Tá. Infográfico, enfim, tem uma série, né? Tipo, hoje é que vai ficando maior, né? Conforme vai passando os anos, as coisas vão ficando maior. Então tem card para o Luiz. Instagram, aí comunicação visual do card, Instagram, card carrossel, vídeo, Reels. Então você vai ficando vídeo para o YouTube, vídeo para o Reels. São duas comunicações. Assim, você precisa determinar como é que esse padrão vai funcionar. No Uhum. YouTube de um jeito, no Reels de outro. Depende da peça, você tem essas regras, né? Aí Tá, tem uma legal. infinidade, aí papelaria, Tá, dependendo da legal. campanha, tem coisas que vão ter muito mais desdobramentos, né? Então tem muito mais regras para aplicar. Papelaria é a Isso, parte física, né? isso é a parte física, porque a gente está falando só do digital, mas aí, tipo, se a gente for ampliar para a parte física, aí tem papelaria, outdoor, bus door, aí, assim, aí vai uma infinidade, né? Tem carta, mala direta, enfim, adesivo. Algumas peças tem alguns cases, para quem tem cliente que atua no mercado, tipo Unilever, possivelmente eles têm comunicação visual para Wobbler, que é aquelas peças que ficam na gôndola, sabe? Aqueles peças que Uhum. fica penduradinha na gôndola. Essas Uhum. peças, aquela testeira que fica na gôndola, tudo isso tem comunicação visual para ser aplicado. Então, cada marca vai ter a sua e quando você vai Uhum. para o offline, então aí tem mais coisa ainda. Tá. Tem uma infinidade, né? Cada vez É, mais vai aí, tendo coisas novas. exato. E por isso que é importante você ter, porque assim, quanto mais
elementos você tiver e mais coisas você for fazer, a comunicação visual ajuda a que você tenha a mesma cara. Então, assim, você se apresente da mesma maneira em todos os pontos de contato. Então, você tem um padrão de apresentação para que a pessoa te reconheça facilmente. Que já vão ali para o primeiro tópico, que para o primeiro assunto, que já está bem, assim, a conversa está indo para esse ponto, que o primeiro ponto, por que é importante, é porque ajuda a fisgar o cliente mais facilmente. Uhum. Até só para deixar claro, né? Porque a gente vai falar de 5 motivos para você investir, né? Da importância de investir em comunicação visual. Né? Acho que o primeiro, até a gente já estava na introdução, aí já puxou. Uhum. Então fala aí, qual é o primeiro motivo para a gente investir em comunicação? É para te ajudar a fisgar mais clientes. Basicamente, o primeiro motivo é esse, para fisgar mais clientes. E Legal. aí, Fiz assim, um pouquinho o que seria o fisgar clientes, tá? o fisgar é porque, assim, a gente hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente tem uma quantidade de informação rodando na internet, no offline, a quantidade de concorrentes também. Hoje, um monte de gente, além dos concorrentes, muita informação. é, Uhum. Acho que não conheço ninguém que tem menos de 500 amigos no Instagram, por exemplo, que rola um feed ali que tem um monte de gente. Então, é muita gente. O fisgar é justamente isso. Você tem lá um mar de gente para que a pessoa te reconheça de forma rápida e fácil. Então, você fisgar essa pessoa e de forma atrativa, com a comunicação visual bem definida, você consegue fisgar essa pessoa mais rapidamente e tendo uma comunicação atrativa e pensada, você consegue fazer isso mais fácil e mais rápido, né? Então, por isso o fisgar, porque é para ser rápido. A pessoa está passando, você puxa ela no meio de um monte de gente, tá? Eu acho que isso facilita bastante essa percepção de quem é você. Uhum. Alguns exemplos, para não ficar no escuro. Tipo, a Coca-Cola, por exemplo, você pode perceber que tipo, você fala no vermelho, dificilmente vem outra marca na sua cabeça a não ser a Coca-Cola. Principalmente aquele tom de vermelho da Coca-Cola. Ela é uma marca que você já associa. Então é fácil. Essa comunicação visual dessa empresa já deixa definido a marca ali e já está gravado na sua cabeça. E a comunicação visual facilita para você poder gravar na mente das pessoas e fisgar eles mais rapidamente. Basicamente é isso. Fisgar é mais para poder ser rápido. Foi claro, não sei Uhum. se eu fui. Não, entendi. Eu entendi. Não sei se tá claro, mas se tiver dúvida, alguém pode perguntar, pode ficar à vontade para perguntar, que depois eu esclareço Não, melhor. perfeito. Até para complementar o que você falou, né? A gente está justamente numa era de muita informação, né? Então, quando a gente entra nas redes sociais, né, nos canais digitais, a gente sempre tem muita informação. São propagandas, anúncios, tem as coisas pessoais também, né? Então, a gente não conseguir, de uma forma estratégica e assertiva, né, a gente conseguir fisgar, né, usando a sua palavra, fisgar o seu público-alvo, ele vai passar batido, né? Vai passar lá um post ou uma publicação que você fizer, um vídeo, o que você quiser comunicar para o seu cliente vai passar despercebido em meio a tantas informações que tem. Que antigamente, né, era até mais fácil, era, né, você fazer uma coisa bonitinha, profissional, você já se destacava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quase todo mundo está profissional, quase todo mundo, né, tá fazendo. Se você não tem Exatamente. forma de se destacar, você vai estar na multidão. E antigamente tinha menos, assim, antigamente você tinha, ou você estava na televisão, ou você estava numa revista de grande porte, ou você estava num outdoor. Hoje você tem mais uma infinidade de canais, assim, que a pessoa é impactada de todos os momentos e você manter uma coerência na sua comunicação facilita de você ser lembrado depois, futuramente, né? Tipo, num outro momento. Porque nem sempre a pessoa está num momento de decisão de compra ali, né? Falando acho que teve outra live com o Yuri, falando de processo de compra, conversão, escalar. E isso Funil, ajuda a escalar, né? Ajuda a escalar também. Então, eu exato. acho que é Exato. sensacional. Tem até um comentário aqui, ó, da Van. Mudar o fundo de foto já faz diferença. Às vezes, o mesmo produto, dependendo da foto, dá vontade ou não de comprar. Exatamente. E até assim,
falando hoje, entrando num outro assunto que não é esse assunto, mas a gente tem o que a gente chama de teste AB, né? Testa fundos diferentes, porque muitas vezes um fundo a gente acaba olhando para isso de forma diferente e faz total diferença. Até na mensagem que você quer passar uma mensagem de um produto mais um suco, você colocar ele, um suco refrescante, você colocar ele num fundo que não seja refrescante, vai passar uma mensagem errada do que você quer. Então, colocar ele na comunicação correta que você quer passar, ajuda a pessoa que está vendo não precisar de tanta informação, porque o cérebro ele quer dar atalhos para a gente nas informações. Então, ajuda você tomar decisões mais rápidas. São as mensagens subliminares, né? Exatamente, exatamente. Sem contar, tem as cores também. Eu acho que isso seria um tema de outra live, que depois Exatamente, a gente falar do significado das cores, porque cada cor, né, tem um significado de acordo com o que você quer transmitir, né? E às vezes a pessoa não sabe disso e escolhe lá as cores que mais gosta, né? Ah, não, eu gosto do verde, do vermelho, de tudo, e começa a colocar, sem saber, né, por falta de conhecimento, que tudo tem um por trás, né? Tem a psicologia das... Exatamente, porque às vezes a gente fica. Isso é bem difícil nessa área. O mais difícil é a gente desapegar do que a gente gosta para ir para o que a gente precisa. Porque muitas vezes o que a gente gosta não é o que a gente precisa. Então, na comunicação visual tem um pouco disso, porque muita gente acha que é só bonitinho. Eu quero uma coisa bonitinha. Mas tem toda uma mensagem, uma semiótica que faz com que cada coisa esteja naquele lugar por algum motivo. Exato. Para que você consiga vender mais ou ter um atalho maior na mente do cliente. Então, a gente tem que tentar desapegar disso. Falando de comunicação visual, é desapegar um pouquinho do que eu gosto para ir para o que eu preciso. É o que precisa, né? Eu sempre falo Exato. isso bem da parte de planejamento de marketing, eu bato nessa tecla, e entra também toda essa parte, né, de comunicação visual, né, identidade visual. E aquilo, a gente tem que entender o nosso cliente para a gente saber, né, como que a gente vai se comunicar com ele da melhor forma possível. Então, para isso, né, é justamente o que você falou, você tocou um ponto. A gente tem que desaprender das nossas preferências, de tudo que a gente quer, para focar no cliente, né, em tudo. O que ele precisa, qual a necessidade, como que a gente vai atingir ele da melhor forma possível. Exatamente. E a gente consegue fazer isso com a comunicação visual, a gente consegue fazer isso. Eu não sei se eu falei da outra vez, é porque às vezes na minha cabeça fica, acho que eu falei, não falei, mas é porque é uma ciência, não é só estético, né? Tipo, existe um estudo ali por trás, você falou de cores, né? E tem a psicologia das cores, então tem várias coisas que tem a psicologia das fontes, então tem várias coisas que fazem aquela decisão por aquele tipo de fonte ou por aquele tipo de cor, e a comunicação visual responde tudo isso. Então acho que é bem importante. O Douglas falou aqui, o visual deve ser o mais adequado para o público do seu cliente, não o seu gosto próprio, né? Exatamente. Exatamente. E é difícil porque a gente tem vamos dizer, a comunicação visual tem um passo, e a gente tem um passo antes que é descobrir quem é o nosso cliente, né? Que eu acho que assim, um passo para trás é olhar para a gente para trás e falar quem que é o nosso cliente que compra esse produto. E até assim, dentro de uma empresa, a gente pode ter vários produtos, até um produto para um público específico, um produto para um público A, um produto para um público A, um produto para um público B, um C, e cada um tem uma comunicação diferente. Óbvio que a gente tem a comunicação de marca, mas às vezes, mesmo a Unilever é um produto legal, porque ela tem um guarda-chuva, né, a Unilever, mas ela tem vários pequenos produtos que vendem comunicações diferentes, para públicos diferentes, e cada um deles requer uma comunicação específica. Exatamente isso. Entendeu? O público, aí até pegando o gancho, é justamente isso, depende do seu público. Se você tem um público, né, de classe C e D, por exemplo, não adianta você colocar lá uma sofisticação, algo tão luxuoso, a forma, né, de se apresentar, se comunicar, sendo que você não vai estar criando rapport, uma proximidade com o seu cliente. Pelo contrário, ele vai se afastar.
E da mesma forma, ao contrário, né? Se você está querendo vender, né, para uma classe A, B, uma classe A mais, enfim, e você não está comunicando, né, da forma que ele quer, né, que enche os olhos Aham. dele, da mesma forma, ele não vai conseguir atingi-lo. E eu acho, assim, é bem interessante isso, e eu tento trazer um paralelo para nossa vida. Tipo assim, se eu for convidado para um casamento, dependendo de como chega o convite, você vai para uma festa ou de black tie ou de um, social, um informal. Então, Uhum. a comunicação visual do convite já diz exatamente como você tem que se vestir ou se portar. A mesma coisa o produto. Então, assim, com quem que ele vai conversar, como ele tem que conversar. Então, a peça, ela já diz para quem é ou para quem não é esse produto. E é importante que se você comunicar errado, você pode perder venda. É como se você estivesse falando inglês para uma pessoa com um público que fala português. Aí não se entende, a pessoa acaba não comprando. Se você faz um produto muito sofisticado para um público mais simples, a pessoa pode deixar de comprar porque por ela achar que aquilo não é para ela. Exato. Então, comunicar direito para as pessoas direito, para o seu público é fundamental. Outro ponto também que, né, várias pessoas já vieram falar comigo, a gente conversar, falavam, mas é porque as pessoas sempre me pedem desconto, só desconto, eu não estou conseguindo vender no preço, né, que eu consigo, que eu quero, né, que meu produto vale. Aí qual é a questão, né, que eu sempre tento mostrar? Às vezes você não está comunicando, né, esse valor todo que você tem. Você sabe que seu produto é bom, que seu serviço é bom, mas você não está conseguindo comunicar dessa forma. E aí a percepção de valor que a pessoa tem do produto ou do seu serviço é baixa, né, é pouca. Então por isso que ele sempre vai pedir desconto, ele sempre vai te comparar com os concorrentes que estão, né, cobrando mais barato, mas você sabe que você não é. Mas então você precisa justamente esse ajuste, né, de comunicação para você conseguir ter uma percepção de valor melhor. Exatamente. E aí, assim, falando de comunicação visual, acontece muito, assim, a pessoa usa uma imagem muito em baixa, ou pensando. Hoje tem, não sei aí em São Paulo, mas aqui no interior tem uma febre de hamburgueria. Hamburgueria gourmet, hamburgueria premium. E aí, Uhum. a pessoa abre uma hamburgueria, o produto dele até é bom e até é gostoso e diferenciado. Mas você vai ver as fotos do hambúrguer, você fala, não é a mesma coisa que ele está vendendo aqui, sabe? Aí ele fala, não consigo vender o hambúrguer no preço de um Madeiro, por exemplo. E aí você vê as fotos do Madeiro ou do McDonald's, enfim. É uma foto que você fala, nossa, é isso aqui que eu quero comer. Aí você vê a foto dele, por exemplo, no iFood, você fala, meu, não tem condições, não tem condições. Ah, Então, a imagem tem que estar de acordo com o que você quer vender. Porque uhum. ela vai comunicar. Então, assim, a imagem que a gente falou lá em cima, né, dos itens, né? A imagem é uma coisa dela. Tem o fundo, a foto, enfim, as cores e tudo mais. Cores, exato. Não é tão simples, né? A gente acha, às vezes, é só uma É, foto, isso não. Tem todo um estudo, toda uma estratégia por trás, né? exatamente. Exato. Seguindo aqui, Rafa, vamos para o 2, tá? Vamos Seria lá. o seu motivo, né? Só para a gente guiar. Vamos lá. Ter uma comunicação visual vai fortalecer a imagem do seu negócio. Que, continuando nesse assunto que a gente estava falando, acho que meio que respondido, mas Uhum. hoje no mercado já tem. A gente é inundado de um monte de informação. E não dá para gravar todas as informações que a gente gostaria Uhum. na cabeça. Tendo uma comunicação visual consistente e forte e bem trabalhada, que é uma outra coisa que a gente precisa falar, que é a comunicação visual não acontece do dia para a noite. É um Uhum. processo. Ela não começa assim, contrato um profissional, vou lá, faço comunicação visual e amanhã está tudo resolvido. Não, é um trabalho de longo prazo. Tem que entender que esse é um processo. Ter a comunicação visual é o primeiro passo. É o primeiro Uhum. passo da consolidação. Mas pensando nesse negócio de ter a imagem, de fortalecer a imagem, é porque se você vai para um. Hoje tem um monte de gente na internet, estava falando, né? Tipo, tem um monte de gente, além dos seus amigos, um monte de concorrente, um monte de. Facilmente a pessoa passa pelo feed e te vê lá, Uhum. rapidamente. Ela consegue.
te lembrar muito mais fácil, remeter a você muito mais fácil. Porque é assim, se eu te falar hoje um banco laranja, eu não preciso nem falar o nome, você já sabe qual que é. Um refrigerante vermelho, você também já sabe. Você pode até pensar em alguns outros, mas o primeiro que vem na mente é esse, sabe? Então, isso já facilita. O trabalho da comunicação visual é fazer com que você encurte esse pensamento. Então, tipo assim, uma manicure, ela tem lá a cor dela com a fonte dela. Na hora que a pessoa vê aquele card falando de uma promoção e vê as cores e vê aquela fonte que sempre sai igual e com aquela textura, o mesmo cor, toda essa comunicação visual pronta, ela vai ter muito mais, ela vai te associar a você muito mais rapidamente. Talvez não seja amanhã, por isso que eu falo que é um processo de longo prazo. Você precisa, esse fortalecimento, ele começa a partir do momento que você tem. E que é uma outra coisa, né? Muita gente contrata um profissional ou uma agência, enfim, para fazer a comunicação visual. Depois de estar feita, ela fala, obrigado, está feito. E aí ela não consegue aplicar, ela não aplica e depois acaba desistindo. O ideal é que você, se você contratar, continuar aplicando e cobrar dos profissionais que forem fazer com você, se não for a mesma agência, enfim, de ter essa comunicação sendo segmentado. Entendeu? Então eu acho que é legal manter isso para fortalecer. Para fortalecer. Tem o roxinho também hoje, né? Que tem que falar do roxinho. O roxinho tá firme. Falou em roxinho, quando lembra. Então. E aí, manter a comunicação visual fortalece o negócio por causa disso. Porque você é lembrado muito facilmente. Isso até, num longo prazo, tá lá num dos últimos tópicos, vai te trazer economias, né? Estou pulando algumas etapas, mas vai te trazer economias. Né? Vamos lá para o terceiro, então, que a gente já vai para lá. O terceiro motivo. Vai te ajudar na atuação de todos os tipos de mídia. Qual que é a vantagem de você ter uma comunicação visual? É que você vai fazer, pensar aqui agora na Black Friday, você vai fazer Black Friday, você contrata alguém para fazer a comunicação visual. Aí você precisa imprimir um panfleto. Tendo a comunicação visual definida, você vai sair com a mesma ideia e arte desse panfleto. Você tem também... Aí eu vou fazer um card, e aí vamos supor que você contratou o Pedro para fazer o panfleto e o João para fazer o card do Instagram. Você tendo uma comunicação visual definida, os dois designers conseguem chegar muito próximo do mesmo resultado. Então, você tem uma padronização da sua comunicação em qualquer mídia. Você manda para uma gráfica que vai fazer o seu panfleto, ela vai conseguir replicar. Você manda para o cara do card, ele vai replicar. Se você for ter uma landing page específica para a ação da Black Friday, ele vai replicar. Então, todos os pontos de contato fica muito mais fácil de você atuar em várias mídias. E isso fortalece a imagem do seu negócio e traz mais credibilidade. E isso melhora, consequentemente, a sua percepção perante o seu cliente, né? Tipo, o seu cliente percebe você muito melhor e muito mais coerente. Eu costumo falar também que a comunicação visual é como a gente se veste, né? Tipo, como é a vestimenta. Tipo, eu não sou uma pessoa que me visto muito socialmente. Dificilmente você vai me ver de camisa, por exemplo, uma camisa social, a não ser em casamentos. E aí, eu não sou essa pessoa de camisa. Aí eu não sou essa pessoa. Então, essa é a minha comunicação visual. As pessoas não me encontram. Ela já pensa no Rafael, já pensa com uma camiseta. Então, dificilmente a pessoa vai pensar em mim de outra maneira. Eu acho que a comunicação visual de marca ou de campanha é mais ou menos parecido com isso. É como se fosse a roupa da campanha. Como a pessoa vai ter, a marca vai ser vestida, né? Sim. Você falou, né, que ajudará na atuação de todas as mídias. É justamente essa padronização, né? A gente consegue padronizar a comunicação e depois quem vai executar, aí já vai ter o norte, o guia para seguir exatamente a comunicação da empresa, né? Exatamente. A gente tem, assim, falando do dia a dia, do nosso dia a dia, né? Tipo, muitas vezes a gente tem a gente se depara com algum cliente que chega para a gente novo e se ele tem uma comunicação visual já definida,
dá uma segurança para a gente seguir. E se ele não tem, a primeira coisa que a gente tenta fazer é exatamente criar uma comunicação para que ele possa seguir com um caminho, pelo menos sair depois desse passo, ter mais uma informação maior da empresa dele. Que muitos dos clientes não têm, porque não é um costume. Eu não posso falar porque eu não atuo no mercado internacional, mas eu posso falar do Brasil que não é um costume muito dos brasileiros. Todo mundo abre uma empresa e muitas vezes nem logo tem, às vezes cria o logo e não cria todo o resto. Não tem esse costume de ter essa definição, essa padronização, que é super importante. É super importante. Então, é um desafio para quem está abrindo novos. Hoje no Brasil, né, nascem muitos pequenos empresários, MEI, está no momento de muito crescimento para novos negócios. E é legal pensar nisso, porque isso as pessoas deixam para depois. Na hora que eu tiver dinheiro eu faço, na hora que eu tiver consolidado eu faço. É legal você começar isso no começo, porque isso já traz encurta caminho. Exato. E é bom começar da forma certa, né? Porque aí você começando certo, e depois fica muito mais fácil do que você tá lá na frente e precisar arrumar, né? Vai ter que dar um passo para trás para poder caminhar. Exatamente. É difícil você corrigir alguns vícios depois que está no mercado rodando e as coisas estão acontecendo. Você acaba que meio que perdendo o controle das coisas por questões do dia a dia mesmo. Então, quando você já tem isso já estruturado, você consegue ter isso mais dentro do controle e organizar isso e padronizar e isso dentro do controle traz benefícios no médio e longo prazo aí, com certeza. Legal. Já vamos aqui para o quarto, né, o quarto motivo. Só aproveitando aqui, quem entrou depois do comecinho, tem aqui a caixinha de interrogação. A gente está falando aqui, né, sobre comunicação visual, né, por que investir em comunicação, né, para conseguir atrair mais clientes. E aí deixa a sua pergunta, tá? Que aí depois no final, que a gente já está partindo aqui do meio para o final, aí a gente já aqui para a gente responder algumas dúvidas, tá bom? Vamos seguir então, Rafa. Tá muito legal. Estou aprendendo também com você e esse bate-papo tá bem legal. Vamos lá. O quarto item terá um grande benefício após a implementação. E aí até assim, o grande benefício é uma redução de custos, né? O custo vai ficar mais barato num médio e longo prazo. Você vai ter um custo muito menor, na minha opinião, quando você tiver uma comunicação visual mais implementada. Significa que vai ficar mais barato os materiais? Vou na gráfica, mas vou imprimir um material e ele vai me cobrar mais barato por isso? Não. Significa que você vai ter menos trabalho para fazer com que seu cliente perceba você e menos trabalho para convencer uma pessoa a comprar de você. Então, isso, consequentemente, no médio e longo prazo, você tem uma redução de custo. Porque você vai gastar menos para poder convencer a pessoa a comprar de você, vai gastar menos para aquela pessoa lembrar de você. Porque se você muda, um exemplo, você muda de cor a cada panfleto que você faz uma cara nova. Hoje você faz azul, amanhã você faz amarelo, semana que vem você faz vermelho. A pessoa que pega o seu panfleto, ela vai ver cada dia um panfleto, ou mesmo um card no Instagram. Cada dia que ela passa, ela vê um card diferente. Ela não consegue te reconhecer. Então, cada dia ela vai olhar e falar: quem é essa pessoa nova? E ela não vai te gravar lá na cabeça dela, na memória recente dela. Então, isso vai fazer com que você gaste mais no médio prazo para fazer essa pessoa lembrar de novo de você e falar que você é bom ou o que você faz, porque muitas vezes a pessoa não consegue comunicar sobre o que ela faz e como ela faz. Então, demora mais tempo a pessoa fixar na memória. Por isso, você vai economizar num médio e longo prazo tendo uma comunicação visual consistente. Com certeza absoluta, existe uma economia, talvez não tangível, que é assim: vou lá fazer um orçamento de panfleto e fica 50%, 20% mais barato. Não fica, mas intangivelmente
esses 1000 panfletos que você vai distribuir, se for consistente, você vai ter a lembrança muito mais rápido no médio e longo prazo. Sem contar a economia de tempo, né? De retrabalhos, porque, né, a gente tá pensando no contexto digital, né? Questão de criação de ativos digitais, né? De peças, de folder, folder virtual, posts, né, do Instagram, enfim. Quando você já tem uma comunicação definida, fica bem mais fácil, né? Exatamente. Eu tenho até alguns casos, esse ponto que você falou que é legal, que é a pessoa vem, ela quer um card para o Instagram, para a hamburgueria dela, por exemplo. Ela não tem nenhum padrão. Aí eu faço a primeira arte e ele fala, não era isso que eu queria isso, verde, nanana. E isso gera um custo maior para ele, não só de ter que refazer, mas também de tempo, porque às vezes ele precisava postar, tipo, amanhã, quarta-feira é feriado, ele queria fazer uma promoção no feriado. E aí, às vezes ele perde o timing de fazer no feriado, porque ele não tinha uma definição da comunicação dele já pronta. E aí ele acaba sofrendo com esse timing e, enfim, perdendo dinheiro, que é o pior de tudo, é o pior dos cenários. E isso é bem recorrente hoje, assim, no meu dia a dia é bem recorrente. Acontece bastante. Muita gente não tem ou não se preocupa porque não acha importante, não acha necessário. E é bem... Por isso que a gente volta na tecla, né, de a importância da comunicação, né, do planejamento, da parte inicial, porque depois você tendo isso, você economia de tempo, de dinheiro, isso com certeza tem benefício. A gente tem uma cultura de trocar a roda andando, né? De trocar a roda do carro com o carro andando. A gente vai trocando a roda do carro com o carro andando e a gente acaba sofrendo bastante. A gente, que eu digo, não a gente profissional, mas o cliente mesmo acaba sofrendo sem muitas vezes sem entender por que ele está sofrendo. Sabe? Ele está lá com o sapato apertado, mas sem entender que o sapato está apertado. Está lá sofrendo sem entender muito bem por quê. Eu acho que é legal essa elucidação, assim, essa conversar sobre isso. Eu acho legal porque a pessoa já consegue, pelo menos, ter uma faísca de entendimento, né, de importância, grau de importância. Exatamente, exatamente. Vai. Vamos lá para o quinto, Rafa. Quinto e último. Vamos lá. O quinto, e assim, parece que a gente está falando mais do mesmo, mas a gente vai aprofundando o assunto, e o quinto ele vai fazer a comunicação instantaneamente, que muitas vezes, a gente pensa, eu não sei se é um meme bem comum, que a gente já viu, tem na internet, que é um cara vendendo bolo, é um monte de texto, muito texto, um monte de imagem, texto, lá, e a pessoa... hoje, com esse monte de informação que a gente acabou de falar lá em cima, a pessoa não para ler. Então, a comunicação visual tem essa facilidade de você estar rolando o feed e você passar por aquela cor e você saber exatamente o que é e do que se trata, sem precisar parar e ler. Óbvio que depois, se ela se interessar, ela vai voltar e vai ler com mais calma, mas a comunicação visual traz essa facilidade de você poder comunicar instantaneamente. Sem você precisar parar e olhar, parar para ler e chamar a atenção da pessoa instantaneamente. Chamar a atenção. No começo, né, a gente está numa era tanta bombardeada de informação, tantas, né, publicidade, patrocínio, post daqui e divulgação, e aí a gente fica assim, a gente às vezes só fica rolando, né, o feed, as coisas, só tirando, pulando, e tudo é muito acelerado, muito rápido. Então, quando a gente, né, voltando da comunicação, a gente tá isso, para sua marca ser lembrada facilmente. Então, já lembrou de você. Exatamente, você ter até assim, um pouco de comunicação visual, vou chamar de comunicação audiovisual só para trazer um exemplo, mas pode perceber que vídeos desses YouTubers, a galera do YouTube ou hoje do TikTok, eles começam sempre meio que do mesmo jeito. Oi, gente, oi, pessoal, oi. Tem um cara que chama Noj, que tem Noj do Canal 90. Ele começa, oi, noventistas. Então, assim, essa marca de repetir sempre facilita, e mesmo se você não está vendo, você sabe de onde que é.
óbvio, a comunicação visual já diz, né, que tem que ser visual. Então, assim, a comunicação visual mesmo que você não pare para ler, não pare para prestar atenção, só olhe rapidamente, você sabe do que é e para que é. Muitas vezes você está dirigindo de carro Uhum, na rodovia, aqui na Bandeirante. Descendo a Bandeirante rumo São Paulo, você vê um uhum, outdoor. Muitas vezes você não consegue parar para ler o que o outdoor é, mas você vê ali que é de uma marca, você consegue reconhecer a marca por causa das cores, por causa do tipo de fonte, do tipo de imagem que ele usa. E uhum. isso é instantâneo, é muito rápido. E a gente falou no outro assunto, isso só acontece porque é trabalhado há muito tempo Uhum. e isso vem batendo na tecla mais vezes. Então você Exato. vem com uma consistência dessa comunicação visual aí que mantém você ativo, né? Infância, exatamente. Então, até para a gente pensar aqui, né, para começar, né? Então, o que que uma empresa ela precisa, né, para começar para ter a sua comunicação visual? Eu diria que assim, para início, ela precisa ter um logotipo, basicamente, e aí ter alguns padrões pré-estabelecidos, que aí são eles, que eu acho que, assim, que a pessoa precisa definir, ou contratar alguém para ajudar a definir esses padrões, mas cores, fonte, Uhum, texturas e manual de aplicação. Então, assim, o que você pode ou não pode fazer com o seu logotipo. Porque é outra coisa, muitas vezes a pessoa cria o logotipo, que é o símbolo, e uhum, ela não tem nenhum manual de aplicação dentro da comunicação visual dela ali. Então, uhum. aí vai para um designer que não conhece, estica ou achata ou muda de cor ou aplica de um jeito que deve dar errado, enfim. Então, esses quatro elementos já te dá uma base para você poder começar a ter uma comunicação visual. Logotipo, cores, fonte e texturas. Isso é a base, é o princípio básico, é o que eu chamaria assim, é o mínimo que a pessoa tem que ter hoje. Uma empresa, uma, uma- um profissional, um MEI, teria que ter essas quatro coisas. Uhum. E planejamento, né? Aí voltando, porque a pessoa, né? Vou Planejamento. faz aqui, pega uma coisa de casa, importante, justamente até um passo antes, né? Fazer o planejamento de tudo isso, né? Descobrir quem é a pessoa. Exatamente. Se eu fosse falar, aí antes disso é parar e pensar, tipo, quem que é meu cliente, quem que eu quero atender, Sim. e depois disso, aí contratar um profissional, uma agência que vai fazer essa comunicação visual, já com essa informação, olha, o meu cliente é assim, ele gosta disso, ele tá nessa faixa etária aqui, nessa faixa de público, tá nessa faixa etária aqui, ele tem esses gostos aqui, para a gente poder entender quem que é o cara, para depois a gente definir quais são as cores, quais são as fontes, que fonte Exato. comunica melhor com esse público, que cor comunica melhor com esse público, Uhum. e Até aí, obviamente, depois a gente pode falar muito mais, depois disso tem muito mais, né? Arquétipo, aí a gente pode abrir, tem muito mais. é, mas até, né, como a gente já está acostumado a fazer, né? A gente faz a primeira reunião de briefing, né? Que é justamente, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, só para a gente entender mesmo o cliente e o cliente do cliente, né? O nosso cliente, Exatamente. o cliente do nosso cliente. Aí tem uma série de perguntas, de questões para depois disso, né? A gente pesquisa de mercado, né? Entender nicho, para depois que a gente definiu todas essas, aí a gente parte para a comunicação, né? Que aí a gente seleciona as cores, aí tem as fontes, né? A paleta de cores, os artefatos, que são os elementos, né? Mas nada disso dá para fazer se a gente não sabe para quem a gente quer se comunicar, né? Sim, exatamente. E aí é legal você poder, e se você puder fazer isso antes, é sensacional. Você consegue construir um caminho para uma empresa mais sólida, né? Que você vai ter um caminho mais sólido e até para você não pisar no escuro, né? Tipo, você saber para onde você está indo e entendendo. Exato. Quando a gente fala de planejamento, né? Quando a gente sempre bate nessa tecla com os clientes que muita gente negligencia. O planejamento ele é importante porque ele é meio que a bússola, né? Para onde você está indo e como é que Uhum. você vai chegar lá. Então, o planejamento te dá uma segurança para você não pisar em chão não firme, né? Para você pisar firme e você entender. Uhum. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Se você Exatamente. todo mundo, para, né, para todo o público, você acaba não vendendo para ninguém, né?
quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, porque não dá para vender, não dá para vender para todo mundo, não é. Existe essa ilusão, mesmo um produto universal, mesmo um produto universal, sei lá, água mineral todo mundo bebe, todo mundo toma, é universal. E mesmo assim, você pode vender água mineral para um público A, B, C, D. Você pode vender para um público C de uma maneira, D de outra maneira, A de várias maneiras. Tem água de todos os tipos. E só você olhar no mercado, você vai ver que tem vários tipos de água e tem a sua comunicação própria. Uhum, exatamente. O Rafa, aqui para a gente finalizar, que mensagem, né, que você queria deixar, pensando em tudo isso que a gente conversou, de comunicação, acho que se fosse para deixar, sei lá, 2, 3 principais insights, o que você falaria? O primeiro, eu acho que é dedique um tempo. Para quem tem um negócio, dedica um tempinho do seu dia antes de abrir a empresa para pensar no planejamento. Seja ele que muita gente para de pensar no planejamento comercial, valor, preço, mas tira um pouquinho do planejamento visual. Eu acho que isso tende a trazer bons frutos. O comercial é importante, porém o visual ele é muito importante também porque ele traz resultados intangíveis que você não consegue mensurar no curto prazo. Então, tirar um tempinho para você fazer esse planejamento de persona, da comunicação visual, pensar nela com carinho, contratar um bom profissional para que você possa executar e ter isso com segurança. Não deixar esse assunto para depois para mim, a principal mensagem. Porque depois a gente tem casos, né, de marcas que depois não dá para mudar, porque depois as pessoas têm percepção de valor errado, né? E para tirar exatamente. essa valor é muito difícil. Exatamente. Tirar a impressão é mais difícil do que você ter boa percepção. Sim. Então, tirar um pouquinho esse tempo para planejar e executar isso, mesmo que de forma simplificada. Tipo assim, talvez a gente não consiga fazer, nem todo mundo consiga fazer uma comunicação visual completa, com várias coisas, mas ter o mínimo delas seria essencial. Fundamental. E até eu deixaria um insight, eu falo aqui também, e eu vou repetir. Como você faz uma coisa, você faz todas as demais, né? Então, se seu cliente está vendo uma comunicação, né, desleixada, né, que você não está conseguindo, né, se comunicar com ele, ele vai ter essa percepção né, que você, esse valor que você não está conseguindo transmitir, aí isso vai refletir depois no seu preço, né, de ele depois não tendo fidelidade com você, ele te trocando por qualquer, né, centavos mais barato, porque você não conseguiu se comunicar da forma certa. Tem em mente que uma andorinha só não faz verão. A gente precisa são várias pequenas ações em conjunto que faz com que você construa uma marca sólida. Eu e a minha esposa, a gente gosta de barzinho, e aí a gente avalia um bom barzinho pelo guardanapo do banheiro. Tipo, você vai lavar a sua mão e aí às vezes o bar é muito legal, mas aí o guardanapo é muito ruim. Fala, meu Deus, é tipo um negócio tão simples e ele não cuida disso, sabe? Tipo, é triste. Aí você fala, nossa, não é possível. A gente foi num bar sexta-feira e o sabonete líquido do banheiro era detergente de cozinha. Pô, meu, não tem condição, não tem. Assim, e aí a percepção que fica, porque assim, uma coisa ruim estraga toda a experiência, né? Tipo, pensando de comunicação, essa experiência acaba ficando prejudicada. Então, num bar, o cardápio mal feito acaba prejudicando a experiência do usuário que está em contato com você numa hamburgueria, por exemplo, que ela não vem bem comunicada. Então, isso tudo prejudica a experiência. Tem que pensar nesses pontos, que tudo é um conjunto de ações. Nunca é uma coisa só que vai fazer um milagre, né? Tipo, não tem um santo só, tem vários santos que operam vários milagres.
Sim, não são ações isoladas, né? São justamente Exato. é tipo uma orquestra, né? Cada um faz uma parte e depois, quando junta tudo, que aí tem o resultado esperado. Exato. Então, assim, pensar nisso tudo eu acho que é legal. Então, assim, acho que planejar antes é o que é fundamental para mim. E aí, planejar, acho que assim, para a vida, qualquer coisa na vida, planejar vai ser sempre uma coisa importante. Para tudo, seja para começar uma dieta, seja para começar qualquer início de tarefa, atividades, estudos, né, uma empresa, eu quero mudar uma estratégia da empresa, você precisa de planejamento, não tem jeito. Então, por que que, né, na comunicação visual seria diferente? Exatamente. E até assim, tem gente falando de comunicação visual, tem gente que negligencia, por exemplo, pensando em empresas de grande porte, eu trabalhei numa empresa que tinha 130 funcionários. E a gente tinha um cuidado muito grande com a comunicação visual interna, Uhum, porque era importante a comunicação interna funcionar, porque muitas uhum, vezes você precisava de algumas decisões e a pessoa precisava entender uhum, e a comunicação visual interna muitas vezes na empresa é negligenciada, por exemplo, que é uma coisa exato. que é importante você olhar. Então tem vários pontos de contato, né, com as pessoas. Uhum. Porque tudo, exatamente, você falando disso, quando tem vários funcionários, precisa ter um trabalho primeiro de dentro para fora, né? Exatamente. Então, Exatamente. Mas assim, falando de comunicação visual, assim, aí começa a viajar um pouco, por exemplo, as placas de trânsito. Placa de trânsito é basicamente comunicação visual, né? Você precisa comunicar uma coisa rapidamente para que a pessoa saiba o que aquilo serve. Então, assim, precisa ter um estudo muito grande para que aquele ícone represente tudo aquilo que você quer dizer, que você não pode dizer com uma frase completa, porque a pessoa está dirigindo, ela precisa saber aquele iconograma. Então, existe um estudo de comunicação visual para placa de trânsito, por exemplo. uhum. Nossa, Rafa, eu ficaria aqui a noite toda falando com você. Papo, a gente tem muito mais, né, conteúdos para a gente passar, mas eu vou passar aqui para as perguntas agora, e aí a gente vai Vamos para lá, uma segunda, né, a parte 2, para a gente vamos falar lá. bem. Quer ver, peraí, vou colocar aqui. Ó, a comunicação visual só serve para logo e redes sociais? Não, a comunicação visual o logo, vamos pensar assim, o logotipo e a comunicação visual da marca, né, seria a primeira comunicação visual, tipo, é a primeira. Mas depois dela vem a comunicação visual das redes sociais, a comunicação visual para campanhas específicas, Uhum, a comunicação visual da papelaria, porque a da marca ela já vai envolver possivelmente toda a papelaria, mas mesmo a papelaria ela tem uma comunicação visual específica. uhum, E aí tem para materiais offline, outdoor, a comunicação visual é legal para você determinar uma campanha específica, então vai ter uma campanha, marca de moda, por exemplo. Eu atendo um cliente que ele tem moda, na área de moda. E aí, uhum, moda, ela tem outono e inverno, primavera e verão. Então tem uma comunicação visual para as campanhas de primavera-verão, para 2022, 2023, primavera-verão. Tem a comunicação visual dessa campanha, que ela vai perdurar durante 6 meses até o próximo outono e inverno. Então, outono e inverno tem uma campanha nova de outono e uhum, inverno. E aí tem aquela comunicação visual desse assunto. Então, a comunicação visual não serve só para o logotipo, mas para uhum. campanhas e nichos de conversa, vamos pensar assim. Legal. Até pegando o gancho do outdoor que você falou, ó, a construção de outdoor e publicidade em shoppings também são feitas por um designer ou existem mais profissionais envolvidos? Ah, a comunicação visual, falando da criação, depende muito, porque a gente tem, vamos pensar que a gente tem uma peça, a gente pode ter só o designer ou a gente pode ter mais gente envolvida. Se for uma Uhum, peça que vai ter fotografia, por exemplo, fotografia de produto, se vai ter alguns elementos, você vai precisar de mais profissionais. Então, vai ter fotógrafo, tratamento de imagem, e aí tem o designer, né, que vai executar a criação, e aí tem a parte de aplicação, né, e a empresa que vai aplicar e tudo mais. Então, muitas vezes tem mais gente. Às vezes uhum, não, mas às vezes sim. Porque às vezes a gente pode não usar a imagem, né? Depende uhum. de cada caso, mas normalmente
existe mais de um. Normalmente Uhum. existe mais. E até assim, falando desse negócio de fotografia, comunicação visual é importante, porque às vezes assim, ó, eu atendi uma hamburgueria, hoje eu não atendo mais, mas atendi uma hamburgueria. O McDonald's deve ter isso. Porque assim, você contrata um fotógrafo, você já tem um padrão de como essa imagem tem que ser fotografada. Então, Uhum. se ela é muito quente ou muito fria ou com muito detalhe ou pouco detalhe, você só entrega para o fotógrafo como você quer a imagem. Ele vai lá e fotografa e te entrega como você quer. Então você tem um padrão, eu quero fotografias, você define na comunicação visual que vai ter sempre foto de família. E aí o fotógrafo vai tirar foto de família, ou vai buscar foto de família se for caso de banco de imagem, mas você já Uhum. define isso na comunicação visual. Por isso que é Então, então, exatamente. exato, legal. Ó, qual a importância da escolha das cores para o logo, textura e etc? Que a gente já falou, né? Mas Falando de cor, assim, a cor pra mim eu acho que tá no, sei lá, no top 3 de importância. Se eu fosse falar o que é mais importante, é, eu colocaria as cores no top um, 2 ou 3 ali, porque é muito importante cor, porque a cor, ela é a sensação ela te dá essa sensação. Você vê um material. Hoje tem um negócio, falando de cor, que não tem nada a ver com comunicação visual, mas tem a ver, que é. Não sei se você já viu uma moça que vende colorimetria para pessoa. uhum. Você já viu o negócio que a moça põe a cor? Tem uns vídeos na internet que a moça põe a cor aqui, aí você tira, seu rosto muda, você tira, seu rosto muda. A cor é isso, é a sensação que a pessoa vai te ver na hora que você tá com a cor. Então, tipo assim, uma cor muito quente, ela representa lá um caso clássico que todo mundo fala do McDonald's, né? O amarelo para ir embora e o vermelho para dar fome. Então, essas duas cores são essenciais. Aí o azul, porque traz a calma. Então, a cor, para mim, é primordial. E muita gente erra, porque fala assim: ah, eu quero fazer uma. Eu tenho um cliente hoje que eu fiz um trabalho para ele esse tempo atrás, ele vende semi-joia. E aí Uhum. eu quero fazer um negócio sofisticado, mas a minha cor é a cor pink da Barbie. Aí eu falo, são duas coisas Uhum. que não funcionam, não dá certo, não dá certo porque, porque não funciona. E aí pegar esse negócio de entender a cor, para mim é importantíssimo. Importantíssimo. Cores, Para mim tá no top um de. exato. As cores eu acho que precisava de um tempão para a gente explicar, porque eu acho que é fundamental, essencial as escolhas corretas. E não precisa ter uma cor só, né? Tá falando, a gente pode ter as primárias, as secundárias, né? Exatamente. Exatamente. A gente pode trabalhar. E cor é tão importante que os filmes usam muito nas cores nos filmes. Você pode perceber que tem alguns filmes que quando você quer passar um clima de tensão, ele muda a luminosidade e as cores ficam mais escuras e mais claras, enfim. Todo lugar tem cor, então cor para mim é um assunto primordial. Verdade. Aqui, ó. Posso aproveitar um post de rede social para imprimir e usar em panfletagem? Mas poder pode. Você, com a comunicação visual, você tem essa possibilidade. O importante é você ter isso planejado antes. Vai Uhum. ter um card e vai ter um panfleto, e essas coisas planejadas antes, você consegue fazer essa organização. Sim. Porque são mídias diferentes e elas têm especificidades. Então você Uhum. constrói um arquivo para mídia digital é de um jeito, para impressão é outro jeito. Uhum. Mas se você tiver isso planejado, tipo, ó, contratar uma pessoa que vai falar, eu quero um panfleto e um card. Isso é plenamente possível. Muitas vezes não é possível você pegar um card e transformar ele num panfleto depois dele criado, sem avisar. Às vezes não dá, às vezes tem que construir porque a mídia digital requer uma quantidade uma qualidade inferior à impressão. Então, Uhum. planejado é possível. Tipo, olha, eu vou fazer esse card que também vai virar um panfleto, também vai virar um outdoor, por exemplo. Tem casos assim, tipo, vira um card, que vira um panfleto, que vira um outdoor. Isso é possível, mas planejado. Tudo que é planejado. Planejado não tem problema. Sem planejar, às vezes dá e às vezes não. Aí varia, é caso a caso. Aí depende do caso, porque depende de como. Depende de muita coisa, tem muita variável ali, mas tecnicamente dá.
Só depende, só precisa estar planejado. Exato, perfeito. Rafa, excelente o seu conteúdo, o seu material. Muito obrigada mesmo. Até falando aqui, né, um pouquinho, quem precisar de ajuda, auxílio nessa parte de comunicação visual, até para, né, às vezes um norte para ver se a minha está correta, né? Como eu faço esse planejamento inicial, pode contar com a gente aqui, porque a gente vai orientar, auxiliar da melhor forma possível. E Rafa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo pela parceria de sempre aqui na TSK, por transmitir um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. É um assunto que eu gosto, é divertido para mim e se precisar, estamos juntos aqui para falar mais sobre cor e outros assuntos aí que eu acho que tem bastante assunto para a gente falar. Gente, vamos combinar assim para a gente fazer uma só específica das cores. Legal, vamos sim. Tá bom. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa aqui, se precisar de alguma ajuda, estamos à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.